Mãos Limpas, realizada hoje em Curitiba, o governador do estado, Roberto Requião, falou da polêmica em torno do Porto de Paranaguá por causa dos transgênicos. Segundo ele, o porto é uma autarquia e, por isso, tem autonomia para tomar suas decisões. Nós estamos entre a cruz e a caldeira, porque a decisão da juíza de Paranaguá conflita com a legislação federal. A decisão dela determina que o estado não cumpra a legislação federal que estabelece a segregação dos transgênicos e proíbe a mistura. Então, vocês vejam o impasse. A juíza determina ao estado que descumpra a lei, que cometa um crime. Eu não pretendo cometer crime contra a legislação federal. A Justiça advertiu hoje o Porto de Paranaguá para que obedeça a liminar que permite o embarque de soja transgênica. A liminar foi concedida no começo da semana passada, mas até agora nenhuma carga foi embarcada. A juíza federal Giovana Maier determinou que, em caso de descumprimento, o Porto deve pagar uma multa diária de R$5 mil. A Justiça Federal advertiu ontem o Porto de Paranaguá para que obedeça a liminar que permite o embarque de soja transgênica. A liminar foi concedida no começo da semana passada, mas até agora nenhuma carga foi embarcada. A juíza federal Giovana Maier determinou que, em caso de descumprimento, o Porto deve pagar uma multa diária de R$5 mil. No Paraná, a polêmica está no Porto de Paranaguá, que poderá ser multado por impedir o embarque de soja geneticamente modificada. Desde sexta-feira, este motorista tenta descarregar o caminhão. São quase 27 toneladas de soja transgênica que já deveriam ter sido embarcadas pelo Porto de Paranaguá. Eu não sou nem a favor nem contra, eu só queria deixar seu trabalhar, só isso. Pelo menos 15 caminhoneiros estão na mesma situação. A polêmica começou em 2002, quando o governo do Paraná proibiu o embarque de transgênicos pelo porto. Há 15 dias, a Associação Brasileira de Terminais Portuários Privados e o governo do Paraná começaram a brigar na justiça. Depois de uma batalha de liminares, uma juíza federal determinou que o porto receba as cargas geneticamente modificadas e faça o embarque dos navios. A Justiça Federal prevê multa de R$5 mil por dia caso o Porto de Paranaguá não cumpra a determinação de liberar a movimentação de soja transgênica nos terminais. A punição passou a valer a partir das 4 horas da tarde desta terça-feira. A administração do Porto em Paranaguá informou que estuda medidas para obedecer o mais rápido possível a decisão judicial. Para este especialista em economia agrícola, o impasse no Paraná complica ainda mais a situação que os agricultores vêm enfrentando com a queda do dólar. No ano que nós estamos vivendo, câmbio baixo, os preços não estão estimulantes, etc., os agricultores partiram, em alguma medida, para o uso de transgenia para baratear o custo de produção. Qualquer barreira à exportação, à saída do produto, ela impõe um custo. Isso vai ser descontado no preço da soja e cria um problema adicional para a cadeia que vive um momento difícil. O Porto de Paranaguá pode ser multado por impedir o embarque de soja geneticamente modificada. A direção do porto ignorou uma ordem judicial. Desde sexta-feira, este motorista tenta descarregar o caminhão. São quase 27 toneladas de soja transgênica que já deveriam ter sido embarcadas pelo Porto de Paranaguá. Eu não sou nem a favor nem contra, eu só queria deixar seu trabalhar, só isso. Pelo menos 15 caminhoneiros estão na mesma situação. A polêmica começou em 2002, quando o governo do Paraná proibiu o embarque de transgênicos pelo porto. Agricultores, cooperativas e empresas protestaram, mas a proibição foi mantida. Há 15 dias, a Associação Brasileira de Terminais Portuários Privados e o governo do Paraná começaram a brigar na justiça. Depois de uma batalha de liminares, uma juíza federal determinou que o porto receba as cargas geneticamente modificadas e faça o embarque dos navios. O crime de desobediência incide em uma obrigação de prisão até, né? A
A Justiça Federal prevê multa de R$5 mil por dia caso o Porto de Paranaguá não cumpra a determinação de liberar a movimentação de soja transgênica nos terminais. A punição passou a valer a partir das 4 horas da tarde desta terça-feira. A administração do Porto em Paranaguá informou que estuda medidas para obedecer o mais rápido possível à decisão judicial. A redução nos volumes de cargas movimentadas mostra que o Porto perde espaço para os concorrentes. O Porto de Santos movimentou 60 milhões de toneladas em 2003 e mais de 71 milhões em 2005. O Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, passou de 6 milhões de toneladas em 2003 para quase 8 milhões no ano passado. Já os números no Porto de Paranaguá vêm caindo, de 33,5 milhões de toneladas em 2003 para 30 milhões em 2005. Para este especialista em economia agrícola, o impasse no Paraná complica ainda mais a situação que os agricultores vêm enfrentando com a queda do dólar. No ano que nós estamos vivendo, câmbio baixo, os preços não estão estimulantes, etc. Os agricultores partiram, em alguma medida, para o uso de transgenia para baratear o custo de produção. Qualquer barreira à exportação, à saída do produto, ela impõe um custo. Isso vai ser descontado no preço da soja e cria um problema adicional para a cadeia que vive um momento difícil. Depois de ser multado, o Porto de Paranaguá cumpre a ordem da Justiça e começa a receber soja geneticamente modificada. A guerra de liminares entre o governo do Paraná, que é contra os transgênicos, e a Associação Brasileira de Terminais Portuários Privados durou 2 semanas. Esta é a soja que provocou polêmica e que agora teve a entrada permitida no Porto de Paranaguá. 21 caminhões que transportam soja transgênica aguardavam no pátio a permissão para descarregar. O Porto, que não autorizou imagens, também não informa quantas carretas já descarregaram e nem quando será feito o embarque nos navios. Na terça-feira, a administração do Porto foi multada em R$5 mil por descumprir uma ordem da Justiça Federal que obriga o recebimento desse tipo de carga. Desde que assumiu, o governador Roberto Requião proibiu o plantio e o transporte de transgênicos no estado. O superintendente do Porto, Eduardo Requião, irmão do governador, se recusa a falar sobre o assunto. Para permitir a movimentação da soja transgênica, o Porto criou regras. As cargas devem vir com uma nota que declara que tipo de soja o motorista transporta. Depois, ela é testada e, se for geneticamente modificada, deve ser separada da convencional. Toda a soja transgênica que chegar ao Porto de Paranaguá deverá ficar armazenada num depósito que pertence a uma empresa particular. Também foi escolhido um terminal específico para o embarque de cargas geneticamente modificadas. Exportadores vão mais uma vez à Justiça para garantir o embarque de soja transgênica pelo Porto de Paranaguá. A administração do Porto liberou apenas um terminal para os produtos transgênicos. A direção do Porto liberou, mas até agora nenhum grão de soja transgênica foi exportado por Paranaguá. Os empresários dizem que é inviável cumprir as normas criadas pela administração. A empresa que deveria receber e exportar a soja geneticamente modificada informou na semana passada que já estava estocando o produto, mas hoje negou que a carga esteja nos armazéns. Por decisão dos exportadores, parte dos caminhões que aguardavam para descarregar entregou a soja transgênica no Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O restante da carga foi para uma indústria de óleo, de acordo com os responsáveis pelo carregamento. A direção do Porto de Paranaguá permitiu o embarque de soja transgênica, mas impôs algumas regras para a movimentação dessas cargas. Foi disso que os exportadores não gostaram. A principal reclamação deles é que apenas um dos terminais do Porto está autorizado a receber a soja geneticamente modificada. Para os empresários, não é o suficiente. Hoje, o advogado da Associação dos Operadores de Terminais Portuários foi à Justiça Federal entregar um documento que pede a liberação de todos os terminais do Porto para a soja transgênica. A expectativa é que se tome medidas mais eficazes para que realmente seja cumprida a liminar.
Desde que a guerra de liminares entre as empresas exportadoras e o governo do estado começou, nossas equipes não podem entrar no porto de Paranaguá. Por telefone, o procurador-geral do estado, Sérgio Boto de Lacerda, informou que o governo cumpriu a determinação da Justiça e que não considera necessário liberar outros terminais para o embarque de transgênicos. A direção do Porto de Paranaguá permitiu o embarque de soja transgênica, mas impôs regras para a movimentação dessas cargas. Os exportadores não gostaram. A principal reclamação é que apenas um terminal está autorizado a receber a soja geneticamente modificada. Para os empresários, não é o suficiente. Ontem, um advogado da Associação dos Operadores de Terminais Portuários foi à Justiça Federal entregar um documento que pede a liberação de todos os terminais do porto para a soja transgênica. Que tome medidas mais eficazes para que realmente seja cumprida a liminar. Até agora, nenhum grão de soja transgênica foi exportado por Paranaguá. Os empresários dizem que é inviável cumprir as normas criadas pela administração. A empresa que deveria receber e exportar a soja geneticamente modificada informou na semana passada que já estava estocando o produto, mas ontem negou que a carga esteja nos armazéns. Por decisão dos exportadores, parte dos caminhões que aguardavam para descarregar entregou a soja transgênica no Porto São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O restante da carga foi para uma indústria de óleo, de acordo com os responsáveis pelo carregamento. Desde que a guerra de liminares entre as empresas exportadoras e o governo do estado começou, nossas equipes não podem entrar no Porto de Paranaguá. Por telefone, o procurador-geral do estado, Sérgio Boto de Lacerda, informou que o governo cumpriu a determinação da Justiça e que não considera necessário liberar outros terminais para o embarque de transgênicos. A juíza Ana Beatriz Palumbo determinou que o embarque de soja transgênica seja feito em todos os terminais do Porto de Paranaguá. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, as cargas de transgênicos devem ser separadas da soja convencional. Na semana passada, pressionada por uma ordem judicial, a administração do Porto decidiu liberar o embarque de transgênicos, mas em apenas um armazém. A direção do Porto não quis se pronunciar sobre a sentença que já está valendo. O RIC Notícias de hoje entrevistou o advogado da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Marcelo Teixeira. Ele vem falar sobre a liberação dos transgênicos pelos terminais do Porto de Paranaguá. Olá, muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no RIC Notícias. Como é que a associação recebeu, então, esta semana a notícia da liberação, não só pelo terminal da empresa Bunge, mas por todos os terminais do Porto de Paranaguá, do embarque da soja transgênica? Boa noite, Adriano. Boa noite a todos. Na verdade, a associação recebeu a notícia da decisão que esclarece a amplitude da liminar de uma forma tranquila, de uma forma até no sentido de aliviar uma tensão e com expectativas de que os prejuízos sejam paralisados e comece a haver a exportação de uma forma normal e, aos poucos, vindo cada vez mais soja para o Porto de Paranaguá. A movimentação no Porto já está normalizada? Ainda não há, assim, uma normalização total, por dois motivos. O primeiro que há toda uma logística, uma programação de vinda de caminhões, de negociações. E, em segundo lugar, porque agora há pouco foi emitida uma nova ordem de serviço pela APA, pela Administração dos Portos, limitando o cumprimento da liminar apenas a um dos terminais, dos berços, desculpa. Os terminais todos estão com a liberação, mas apenas para utilização através de um dos 3 berços do corredor de exportação, o que limita a 1/3
toda a capacidade de escoamento do porto. Persiste, de certa forma, o problema, então? Não, já está praticamente resolvido. Na verdade, o que se pretendia era a liberação dos terminais para a utilização de todo o corredor de exportação com 100% de capacidade. Mas ainda surgiu agora há pouco, eu fiquei sabendo dessa limitação da utilização de um berço. Pode ser satisfatório, como não pode, vai depender da demanda. Acredita-se, a princípio, que não será satisfatório pela redução da capacidade em 30% de toda a capacidade de escoamento, podendo gerar até um atraso no escoamento, com a paralisação, a espera de um navio, enquanto o outro navio está recebendo a carga. Agora, o fato de essa polêmica, essa discussão ter demorado tantos meses até que se chegasse a essa determinação nesta semana, isso provocou prejuízos? Esses prejuízos tendem a se harmonizar com o tempo, tendem a ser revistos, ou o prejuízo que já aconteceu não vai retornar para os produtores, para os exportadores? Não, o prejuízo já ocorrido já foi, não há retorno. Agora, a única coisa nova é que cessarão os prejuízos, mas o prejuízo havido realmente com o desvio para São Francisco do Sul, isso exatamente o que eu ia perguntar. E na movimentação do Porto de Paranaguá, esta movimentação tende a voltar aos patamares de antigamente, ou o que também foi perdido, vamos dizer assim, para o Porto de São Francisco, tende a ficar por lá a partir de agora? Não, acredito que aos poucos a tendência é normalizar e voltar a demanda, reabsorver a demanda para o Porto de Paranaguá. E a Associação Brasileira dos Terminais Portuários teme ainda alguma mudança nesse processo? Na verdade, o único temor que há agora é que esta ordem de serviço que eu mencionei acabe, com essa limitação de 30%, acabe gerando algum prejuízo ainda. E então, é possível fazer alguma coisa também pelas vias legais em relação a isso? Sim. É possível levar ao conhecimento da Justiça Federal e ser solicitado um esclarecimento a respeito da amplitude da liminar, não só a um único berço, mas assim a toda a estrutura do porto. E esta vai ser a postura da associação ou vai esperar alguns dias para ver se é suficiente essa liberação? Ainda é um pouco prematuro para essa definição. Deverá haver uma reunião entre todos para uma definição melhor. Eu te confesso que até agora, eu soube agora, então não consegui ainda. É muito novo, não consegui me reunir com eles para ver uma definição a respeito. Tá certo, doutor Marcelo, muito obrigada por essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Seja sempre bem-vindo aqui ao RIC Notícias. Boa noite para o senhor. Obrigado. A soja transgênica ganha espaço no Porto de Paranaguá. Obedecendo determinação da Justiça Federal, o superintendente do Porto, Eduardo Requião, assinou ontem uma nova ordem de serviço que define como serão feitos os embarques de soja transgênica no Porto. A partir de agora, um dos 3 terminais do corredor de exportação passa a ser usado exclusivamente para o carregamento de soja geneticamente modificada. Depois de 3 anos de resistência, o Porto de Paranaguá vai exportar soja transgênica. A administração do Porto divulgou normas para o embarque em cumprimento a uma ordem judicial. O primeiro navio que vai embarcar soja transgênica deve chegar a Paranaguá na terça-feira da semana que vem. De acordo com os exportadores, pelo menos 35 caminhões já descarregaram soja geneticamente modificada nos terminais. De acordo com as normas estabelecidas pela Superintendência do Porto, os terminais privados ficam autorizados a operar com a soja transgênica, desde que separem os grãos convencionais dos geneticamente modificados. Mas a mesma regra não vale para os silos públicos, que poderão armazenar apenas a soja convencional. A justificativa é de que nesses silos não há condições de separar os grãos transgênicos dos convencionais. A soja geneticamente modificada só vai ser embarcada em apenas um dos 3 locais destinados à atracação de navios. A fiscalização vai ser feita pela Claspar, a Companhia de Classificação de Grãos do Paraná, e pela administração do Porto.